Aqui em Salmos 16, desde o versículo 9 hasta o versículo 11, ele habla assim com nós outros: por isso mi coração se alegra e se regocija, mis entranhas, mi cuerpo viverá confiado. Não me abandonarás em los domínios de la muerte, não permitirás que sufra corrupção tu siervo fiel. Me has dado a conocer el camino de la vida, me llenarás de alegria em tu presencia e de dicha eterna tu derecha. Amém. Então, mire, as pessoas buscam alegria em todo lugar. As pessoas tomam demasiado porque querem estar alegres. As pessoas usam drogas porque querem estar relaxadas e alegres. As pessoas saem para divertir-se porque buscam alegria. Sim ou não? As pessoas vão ao teatro, vão ao cine, as pessoas vão ao parque, as pessoas praticam deporte, as pessoas são aficionadas por el equipo porque querem alegria. Porque Deus criou ele ser humano para viver como? Triste ou alegre? Com gozo, com alegria. Deus não criou ele ser humano para viver triste. Deus não criou ele ser humano para viver uma vida de tristeza, de angústia, uma vida de amargura. Não. Pero todo que ele ser humano, ou em todo que ele ser humano busca, mire com atenção, em todo que ele ser humano busca alegria, todo passa. Quando a pessoa vá como aficionado a um estádio e vá ver sua equipe de futebol, a pessoa ali está festejando, está comemorando, está aficionada. Quando termina o partido, acabou a alegria. Sim ou não? Quando a pessoa pratica um deporte, está praticando, está feliz, está divertindo-se, está jogando, está ali praticando, quando termina, acaba. Quando você vê uma película, você se diverte, você rir, pero quando acaba, acabou. Então, todo o que você pueda buscar, ou todo o que o ser humano pueda buscar neste mundo, para trazer alegria, passa. Sim ou não? Uma música, por mais emocionado que você esteja, passa. Uma película, uma história, um livro que você lê, um livro romântico, qualquer coisa, uma ópera, qualquer coisa que venha emocionar, qualquer coisa que venha trazer alegria, passa. Mas se Deus criou o ser humano para viver e ter esta alegria, onde tem que estar esta alegria? Dentro do ser humano, e não afuera, dentro de você. Amém? E por que o ser humano ele não tem esta alegria? Porque lhe falta o Espírito Santo. Simples. Lhe falta o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a fuente de alegria. Porque o Espírito Santo ele garantiza sua salvação. O Espírito Santo ele não é uma emoção que passa. O Espírito Santo ele é a alegria constante, aonde você está passando por problemas, aonde você está passando por um deserto, aonde você está passando uma luta muito grande, aonde você está em um hospital, você está internado, está hospitalizado, mas allí você terá alegria. Amém? Porque a alegria não vem de nada externo, me compreende sim ou não? Está dentro de você. Por isso que aí está a diferença de você ter o Espírito de Deus, de você ter a palavra de Deus como fuente de sua vida. Por quê? Porque você não depende de nada para ser feliz, você não depende de nada para ser alegre.
Você terá esta alegria dentro de você, e esta alegria lhe trará a consequência ou é consequência da salvação. Você vê que muitas pessoas necessitam estar em grupo para alegrar-se. A pessoa queda-se sola, queda-se triste, queda-se angustiada, queda-se deprimida. Não tem prazer. Há pessoas que não sabem serem felizes dentro de seu hogar, necessitam sair, têm que estar em um lugar, têm que estar em um ambiente com outras pessoas, têm que estar em uma charla com outras pessoas. As pessoas, quando quedam solas, entram em tristeza, entram em depressão, ou então vivem conectadas com pessoas na internet, vivem aficionadas em redes sociais. São pessoas viciosas em viver conectadas com alguém em la rede social. Por quê? Porque dentro de si, dentro de tem uma tristeza, uma angústia, um vazio. E não há como llenar este vazio senão por ele Espírito Santo. Amém. E você tem que buscar. Se você não tem esta alegria da salvação, se você não tem esta alegria generada por ele Espírito Santo. Mire que aqui em Lucas, abra sua Bíblia em Lucas, por favor. Abra aí, vamos meditar aqui em Lucas, capítulo 10. Ele versículo 17, abra aí por favor. Quando os 72 regressaram, dijeron contentos: Senhor, hasta los demônios se nos sometem em tu nome. Mire, os 70 estavam como? Tristes ou alegres? Muito alegres, porque era uma alegria estupenda. Eles haviam recebido na missão de Jesus, eles haviam recebido a autoridade de Jesus, e eles puderam ver que os demônios se submetiam a eles. E mire, eles não tinham o Espírito Santo, eles não haviam recebido o Espírito Santo, eles eram como, entre comillas, obreiros que não tinham o Espírito Santo, pero haviam recebido a autoridade, o nome de quem? De Jesus. A este nome foi dado todo o poder e toda a autoridade. Amém? Então, eles estavam contentos, llenos de gozo, de alegria, e eles foram compartilhar com Jesus. Jesus então contestou: Eu veia Satanás cair del cielo como raio. Respondeu ele: Se les he dado autoridade a ustedes para pisotear serpientes e escorpiones e vencer todo o poder do inimigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, hablando Jesus, sin embargo, não se alegrem de que puedan someter a los espíritus, sino alegrense de que sus nombres estão escritos aonde? En el cielo. Então, mire a visão que Jesus passou para eles. E entre eles estavam Judas, que depois perdeu a salvação. Mire que esta tem que ser a maior alegria de um cristiano. A maior alegria não é você someter os demônios. A maior alegria não é esta. A maior alegria é você saber para onde você vai. Amém? Mire que aqui em Salmos 16, ele diz assim, por isso meu coração se alegra e se regocija, mis entranhas, mi cuerpo também viverá confiado, não me abandonarás em los domínios de la muerte. Ele está falando, não me abandonarás en el inferno, en el Seol. Amém? Esta é a alegria que você tem que carregar todos os dias, despertar com esta alegria, dormir com esta alegria.
a alegria que só o Espírito Santo pode dar para você. Amém? Não é a obra de Deus. Todos têm problemas. Todos, nós temos problemas. Amém? Pero quando você tem esta alegria que é dada por el Espírito Santo, esta alegria é insubstituível. Nada pode substituir esta alegria. Amém? Nada. Gálatas capítulo 5, ele versículo 22 e ele versículo 23. Abra em sua Bíblia para que você possa marcar, escutar, guardar, pensar e praticar. Amém? Ele dijo assim, Gálatas capítulo 5, ele versículo 22. El cambio, el fruto del Espírito, a saber, el Espírito Santo, é amor. Qual outro? Qual outro? Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e que mais? Fidelidade. Então, quem genera alegria eterna dentro de uno? Quem? Listo. Você já entendeu. Então, você tem que agora deixar que o Espírito Santo pueda viver dentro de você. Agora, que genera tristeza? Que genera tristeza? Pecado. Pecado. Quando uno peca, quando uno está no pecado, quando uno está praticando no pecado, genera tristeza. Davi, quando caiu em pecado, ele isso na oração que está aqui em Salmo 51, dijo assim: purifica-me com hisopo e quedarei límpio, lava-me e quedarei mais branco que a neve. Anuncia-me gozo e alegria, e infunde gozo em estes huesos que has quebrantado. Amém? Então Davi sabia que ele havia perdido a alegria da comunhão com Deus, porque ele havia caído em pecado. Amém? Pero ele estava arrependido. Ele buscou a misericórdia de Deus e Deus lhe perdonou e foi restituída a alegria que ele necessitava. Mire que ele era rei. Ele tinha todos os súditos, todo o reino sometido a ele, pero ele sabia que nada, nenhuma riqueza, nenhum poder, nada podia substituir a alegria de ter a comunhão com quem? Com Deus. Quem é você? Será que você está vivendo a condição mais elevada que Davi? Davi era rei, e um rei com respeito, um rei que todos reverenciavam. Pero ele, quando caiu em pecado, ele reconheceu: perdi a alegria. Perdi a alegria. El pecado quita a alegria. El pecado traz tristeza, angústia. El pecado deixa a pessoa para baixo, cabisbarra. Você vê que Caim, por envidia, matou a seu irmão. Sim ou não? Por envidia. Por quê? Porque Deus aceitou Abel e a sua ofrenda, e não aceitou a Caim e a sua ofrenda. E Caim andava como? Cabisbarro. E Deus disse: se você hiciera lo que era bueno, não aconteceria isso. Pero você tomou a decisão de ser el malo. A vida é constituída de escolhas, ou não? Sim ou não? Você está aqui agora. Por que você está aqui? Porque você escolheu para você buscar a presença de Deus, buscar a alegria. Porque você sabe que você necessita de viver em comunhão com quem? Com Deus.